Boa noite, gente. Uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou muito grato pelo convite, Cacá, pela confiança. E de fato, meu nome é Carlos, eu sou do interior aqui do Paraná, de uma cidadezinha chamada Sengés, na direção para frente aqui de Ponta Grossa, como quem está saindo já, entrando no estado de São Paulo. E quando eu fui para o seminário em 2013, e fiquei 10 anos na região de Campinas, e aí a gente veio para Curitiba para iniciar a plantação da Igreja Presbiteriana Ático, no início de 2023. Eu, minha esposa Débora, meu filho Isaac, de 9 anos, o Gael, que está ali, que tem 4, e tem a Joana, que tem 1 ano e 8 meses. O Isaac e a Joana estão com a avó, graças a Deus pela avó, e a Débora e o Gael estão comigo aqui. E eu costumo dizer que aqui em Curitiba eu encontrei amigos assim, presentes de Deus, o Cacá e outros amigos que eu conheci, que são de fora, né, da minha denominação. Obrigado, amigo. Fora da minha denominação, e que a gente tem aprendido a caminhar junto aí nas boas e nas más, e isso é maravilhoso. Isso é bênção de Deus, é presente de Deus, é uma alegria, Cacá, para mim estar aqui hoje, compartilhando um pouquinho da palavra e compartilhando o que Deus tem feito em nós e quer fazer a partir de nós, também a partir dessa comunidade aqui. Para quem não sabe, minha esposa Débora, em outubro do ano passado, finalzinho de outubro, né, Dé? Ela foi diagnosticada com um linfoma de Hodgkin. E foi um período muito difícil para a gente. Ela se submeteu a sessões de quimioterapia. O cabelinho dela caiu, mas está crescendo já, né, Dé? E foi um período muito difícil, porque na plantação, trabalho muito pesado na igreja e enfrentando essa questão, essa barra ali com a Débora. E Deus tem sido tão gracioso, irmãos, que a gente recebeu tantas bênçãos nesse período, cuidado de Deus, mensagens de irmãos, de irmãs, como o Cacá, como o Willy, como o FP, outros pastores amigos nossos que nos pastorearam nesse tempo, que a gente percebeu assim de uma forma muito especial o cuidado de Deus. E a Débora fez, depois de 4 sessões de químio, o PET scan, onde ficou constatado que os tumores, que eram vários, foram todos embora, graças a Deus. E na última sexta agora, ela fez a última quimioterapia. No nosso carro ainda está escrito assim, Buzine, última quimio, no caminho de volta do Erasto para casa, a gente foi fazendo festa. Então a gente está muito feliz aqui hoje, por estarmos aqui, porque estamos vivendo um momento especial também. Então, mais ou menos é essa nossa breve história. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Ático, que fica ali no Rebouças, uma igreja que está no seu 3º ano agora. Então, quando vocês se lembrarem, orem por nós, precisamos das orações dos irmãos sempre. Quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2, verso 42 a 47. Um texto muito conhecido e que pode nos inspirar nessa noite. Atos capítulo 2, verso 42 a 47. A palavra de Deus diz assim: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Irmãos, esse texto aqui é extremamente conhecido. Se você frequenta uma comunidade cristã há bastante tempo, esse aqui é um texto bastante batido, que você já deve ter ouvido várias vezes, reflexões a partir dele. E eu gostaria de
de conversar com vocês hoje a partir da seguinte temática: a igreja que atrai pelo que vive. A igreja que atrai pelo que vive. Nós vivemos um tempo no nosso país onde, quando você diz assim, olha, eu sou discípulo de Jesus, eu sou membro de uma comunidade cristã, tal, as pessoas que estão ao seu redor, não necessariamente elas vão admirar isso, não é verdade? Elas até incentivam você a desenvolver a sua espiritualidade. Elas acham isso bacana. Você ser uma pessoa espiritualizada é algo nobre hoje. Porém, você ser discípulo de Jesus, você entender que a Bíblia é a verdade a respeito de todas as coisas, isso torna você, perante os ambientes onde você está inserido, uma pessoa ignorante, uma pessoa manipulável, um fanático, uma fanática, uma pessoa que tem um pouquinho de dificuldade para discernir o que é certo e o que é errado. E essa igreja, e essas pessoas, elas vivem ou elas enxergam isso porque existe um lugar de fala. Nós, no Brasil, hoje, somos aproximadamente 30% de toda a população, pensando nos evangélicos, nos cristãos evangélicos. Mas nós somos conhecidos assim, por aqueles que não frequentam igrejas, por sermos pessoas amorosas, perdoadoras e íntegras, é isso? Quando eu falo que sou pastor, às vezes a pessoa até se assusta. Uma vez eu estava fazendo uma viagem de ônibus para São Paulo, morava em Campinas, e eu estava lendo um livro e um senhor do meu lado começou a puxar assunto, ele achou interessante o que eu estava lendo e começou a puxar assunto. E a conversa assim foi de forma que eu achei que eu não ia conseguir ler mais, porque a gente ia conversar a viagem toda. E conversa vai, conversa vem, ele perguntou, o que você faz? E aí, esse momento, você pega a bola assim, uma faca e fura a bola. E você acaba com a brincadeira. Eu falei assim, eu sou pastor. Gente, o rosto dele perdeu o brilho. E ele não soube disfarçar. Ele, na cabeça dele, talvez, puxa, a conversa estava indo tão bem, por que você foi dizer isso? E por que ele falou isso? Eu entendo que obviamente, ele tem uma perspectiva errada a respeito de todos os evangélicos. Porém, essa perspectiva também é verdadeira. De exploração da fé, de manipulação emocional. E, em função disso, eu quero falar para vocês aqui hoje de novo, repetindo o tema, a respeito de uma igreja que atrai pelo que vive. Não pelo que discursa, não pelo que crê conceitualmente, uma igreja que atrai os de fora, uma igreja que atrai os amigos, uma igreja que atrai os familiares pelo que vive. Esse texto aqui, ele fala para a gente coisas muito especiais. Eu gostaria de convidar vocês a olhar comigo e para a gente aprender algumas coisas aqui a partir dele. Quando você olha para o subtítulo aí da sua Bíblia, esse subtítulo da perícope, antes do versículo 42, na minha Bíblia aqui está comunhão dos cristãos. Algumas Bíblias, versões mais antigas, vai estar como viviam os convertidos, não é verdade? Porque é mais ou menos um retrato que Lucas quer passar para nós, que escreveu este livro, para dizer como os convertidos, os primeiros convertidos, viviam naquele contexto. Né? E a gente olha para isso aqui não é uma regra, toda a igreja tem que ser desse jeitinho aqui, papapá, porque a multiforme graça de Deus se revela de maneira distinta em cada comunidade cristã, mas nos ajuda a pensar aqui um pouquinho numa igreja que atrai pelo que vive de fato, o que vive profundamente. Eu queria destacar algumas coisas aqui com vocês, à luz deste texto, e a primeira delas é que uma igreja que atrai pelo que vive é uma igreja moldada por uma nova realidade, por uma nova cosmovisão, por uma nova visão de mundo. A visão do nosso tempo é uma visão relativista, pluralista, individualista. Nossos filhos, nós estávamos falando aqui agora, né, de nossos filhos e toda essa prevenção extremamente importante que o pastor Cacá estava falando. Nossos filhos, eles já estão expostos a um mundo completamente secularizado. Nossos filhos na escola, eles não são ridicularizados por serem cristãos. Não são mais. Por quê? Porque a nossa sociedade ela é tão pós-cristã que está tudo bem o nosso filho ser cristão. Assim como está tudo bem todos os outros amiguinhos serem qualquer outra coisa. Porque essa relativização faz com que exista até um respeito, porém,
quando nossos filhos falam da fé que eles têm, aquilo não faz sentido para mais ninguém. Isso acontece porque a nossa sociedade é essa sociedade pós-moderna, pós-cristã, onde os valores absolutos, eles não importam mais. Eles não importam mais. Se você chegar para o seu filho cristão, discípulo de Jesus, e falar para ele assim, seu filho adolescente, você falar para ele assim, olha filho, não pode, porque a palavra de Deus está dizendo isso. Ele vai dizer, pai, legal que a palavra está dizendo isso, mas essa é a sua verdade, a minha verdade é outra. Essa é uma coisa que é ensinada em nossa sociedade e que nós precisamos, enquanto comunidade, discípulos de Jesus, entender que essa igreja que atrai pelo que vive é uma igreja, uma comunidade cristã moldada por uma nova realidade. Olha só, no versículo 42, Lucas conta que eles, os discípulos de Jesus, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eles estavam ali todos juntos e eles estavam intensamente juntos, se dedicando. E essa palavra aqui, dedicação, ela demanda de nós um olhar para a direção do tempo, do investimento de energia, investimento de recursos, investimento de tudo que eles poderiam fazer naquele contexto. Eles se dedicavam ao ensino, à comunhão, ao partir do pão, nós podemos pensar aqui enquanto sacramento, né? Enquanto ceia do Senhor, e as orações, a essas 4 coisas. Mas por que eles fazem isso? O que aconteceu com eles que eles têm um investimento tão profundo nessa direção, um investimento tão bonito nessa direção? Você pode voltar comigo na sua Bíblia e dar uma olhadinha aí por cima. A partir do capítulo 2 de Atos, acontece o que nós chamamos de derramamento do Espírito Santo, no dia de Pentecoste. Acontecem coisas incríveis, o pessoal começa a falar em línguas diferentes e quem fala numa língua entende o outro que está falando numa outra língua e aquela bagunça se torna algo extremamente ordenada para a glória de Deus, como se fosse de novo Deus ajuntando pessoas falando em línguas diferentes. Diferentemente do que aconteceu lá em Gênesis 11, na Torre de Babel, quando todo mundo falava a mesma língua e foi espalhado porque queriam construir algo para eles, Deus os espalhou, fazendo com que eles falassem línguas distintas. Agora, aqui em Atos 2, Deus está fazendo algo muito simbólico, que é juntar de novo o povo de Deus em uma só língua, mas não necessariamente uma língua cognitiva aqui, de expressão, mas essa língua agora ela tem o Espírito Santo como centro. E quando isso acontece, Pedro pega o microfone ali, Pedro começa a discursar, olha só, o que aconteceu aqui já tinha sido profetizado lá pelo profeta Joel, assim, assado. E a gente vai vendo a partir do verso 37, verso 38, especialmente, Pedro diz, diante da pergunta, o que faremos agora, se de fato o Espírito Santo foi derramado, o que faremos? Verso 38, Pedro diz, arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Esses discípulos de Jesus, eles estão vivendo, se dedicando ao ensino, à comunhão, ao partir do pão e às orações, porque algo muito forte aconteceu com eles, que moldou a maneira deles de ver o mundo, a maneira deles de ver a história, a maneira deles de se relacionarem com Deus. Irmãos, não tem como nós trocarmos de cosmovisão todo dia. Olha, hoje eu creio mais ou menos nisso, amanhã eu creio naquilo. Não, a nossa cosmovisão, nossa maneira de ver o mundo, ela é moldada dia após dia por uma grande narrativa. Às vezes essa grande narrativa é a narrativa individualista. Você ganha dinheiro e a primeira coisa que você pensa é o que você vai comprar para você. O que é isso? Isso aí é a cultura do consumo nos moldando ou nos deformando diante de quem nós fomos criados por Deus. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando nós somos moldados por essa história aqui, relatada neste livro antigo, nós passamos a ser moldados para vivermos uma vida que Deus quer que nós vivamos. Eu quero desafiar vocês a pensar nessa igreja que atrai pelo que vive. É uma igreja moldada por essa história aqui.
A Bíblia não é um livro de religião. Muitas vezes nós fazemos assim, e fazemos mesmo, faz parte. Você está diante de uma situação difícil, aí você pede para Deus falar com você, aí você abre a Bíblia assim, e aí você procura um texto, e aquele texto às vezes fala mesmo com você, e está tudo bem. Mas a Bíblia ela é muito mais do que um livro de respostas diante de dias difíceis. A Bíblia é um livro que quer nortear todas as perguntas existenciais que nós temos. De onde nós viemos? O que deu errado com o mundo? O que deu errado com a humanidade? O que Deus está fazendo diante do que deu errado com a humanidade? Qual que é o nosso papel neste contexto? E qual é o fim da história? Para onde nós estamos indo? Essas respostas são respondidas pela Bíblia. Enquanto nós estamos achando que o problema do mundo, o problema da exploração infantil é o governo A, B ou C, enquanto nós estamos achando que o problema da exploração é talvez o país ser pobre, enquanto nós estamos achando nomes, respostas para os problemas, e esse nome não é o pecado, a desconexão do ser humano para com Deus, nós estamos sendo regidos pela cultura e não moldados pela palavra de Deus. Eu quero convidar vocês a pensar nessa noite. Nós queremos ser uma igreja que atrai pelo que vive, não pelo que crê. Nós queremos ser uma igreja que atrai pelo que vive, mas para que possamos atrair pelo que vivemos, nossa comunidade precisa ser moldada pela história que Deus conta a nosso respeito e não a história que a cultura conta a nosso respeito. Na história que a cultura conta a nosso respeito, você é mais você. E você não leva desaforo para casa. Você é uma pessoa tão especial que você não deve nada a ninguém, e todos os seus pensamentos eles devem ser levados muito, muito, muito em conta. Na história que Deus conta a nosso respeito, Deus nem me trata necessariamente como indivíduo. Claro, Ele respeita minhas individualidades, mas Ele me convida a pertencer a um povo. E eu encontro sentido quando eu pertenço a um povo. A igreja que atrai pelo que vive é uma igreja moldada por uma nova história, por uma nova realidade. Gente, o missiólogo Michael Gorin, um homem incrível, que eu tive o privilégio de caminhar com ele por vários anos, ouvindo os ensinos dele a respeito dessa história que tem que nos moldar. Ele diz o seguinte: a igreja é um povo moldado pela história bíblica, que vive essa história comunitariamente, não para o próprio bem, mas para o bem do mundo, para o bem dos vizinhos, para o bem dos meus familiares, para o bem de outras pessoas. Não é, Senhor, venha o teu reino, seja feita a minha vontade. Não, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, para a sua glória e para o bem das outras pessoas. Qual é a diferença da minha e da sua vida para aquele que não conhece Jesus, para aquele que não é moldado por essa história? A diferença é que o trabalho que você desenvolve, o lugar onde você mora, a profissão que você escolhe, a cidade que você escolhe morar, tudo isso tem a ver com sua profissão, tudo isso tem a ver com ganhos financeiros, mas também, e em primeiro lugar, tem a ver com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Porque a sua vida não é moldada pelos recursos, a sua vida, a sua maneira de ver o mundo não deve ser moldada pelos aspectos financeiros, de conforto, entretenimento, mas ela é moldada por aquilo que Deus está fazendo na história. Tem um casal de amigos que frequenta a nossa igreja, e eu conheço esse menino há muito tempo, muitos anos eu o vi crescer, e ele tem hoje 28 anos, acho, algo assim. Ele é casado, tem um filho pequeno. E ele, quando eu morava em Campinas, ele fez seminário lá, fez 2 anos, ele acabou abandonando o seminário, voltou para o interior do Paraná e não terminou o seminário. E aí ele se afastou um pouquinho de Deus, consequentemente se afastou da igreja, e o tempo passou, ele se casou, e ele começou a conversar comigo. Eu já estava morando aqui em Curitiba, e ele começou a conversar comigo a respeito de se reconectar com Deus. Ele estava sentindo necessidade de se reconectar com Deus e de se reconectar a uma comunidade cristã. Então, o que ele fez? Ele atualizou o LinkedIn dele para algumas cidades onde ele teria um amigo em uma igreja onde ele pudesse frequentar. E ele sai do interior do Paraná, onde ele tinha um excelente emprego, a sua esposa, excelente emprego também, muito bem empregada, e eles vêm
eles atualizam o LinkedIn, eles conseguem uma oportunidade de emprego aqui em Curitiba. Ele trabalha hoje numa grande empresa, está muito bem, já tem 1 ano e meio que ele está aqui. E ele está lá com a gente na igreja, servindo, sendo o líder de um dos grupos pequenos. E eu estou contando isso por quê, gente? Porque a decisão dele de vir para cá não foi profissional. A decisão dele vir para cá não foi profissional. Ele está bem? Está bem financeiramente agora. Eu diria que está elas por elas. Mas se você pensar o custo de vida do interior e daqui, talvez aqui esteja um pouquinho mais difícil ainda. Mas esse não foi o ponto de decisão. A vida desse menino, moldada pela história que Deus conta a seu respeito, mostra para ele que ele precisa participar daquilo que Deus está fazendo, e ele precisa se aliar a uma comunidade cristã. E ele fez esse movimento de vir para cá para servir, para ser servido, porque ele sabia que por mais que houvesse inúmeras dificuldades para que esse movimento acontecesse, que seria positivo, que seria saudável. A igreja que atrai pelo que vive é uma igreja composta de pessoas moldadas pela história que Deus conta a seu respeito. Eu não sou o que a minha profissão diz que eu sou, eu não sou aquilo que o sucesso profissional diz que eu sou aquilo que meu pai diz que eu sou. Amado e amada, filho amado, filha amada do Pai. Ainda, uma igreja que atrai pelo que vive é uma igreja que vive de modo radicalmente diferente. Essa parte aqui nos assusta um pouquinho, eu confesso. Versículo 44 e 45. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam entre todos. Olha só, gente, a vida em comunidade ali não era um ideal distante, mas era uma prática cotidiana. Eu acho que esse assunto é um assunto que machuca a gente, porque a gente vive numa sociedade tão consumista. Mesmo você não se achando consumista, nós vivemos uma sociedade consumista. É como existem uns ditados chineses que, se você quiser saber sobre a qualidade da água, não pergunte para o peixe que está lá dentro. Porque ele só viveu ali, ele não tem uma outra experiência. Então, perguntar para você se você é consumista, você não tem nem como dizer sim ou não. Alguém que estiver fora dessa sociedade tem que dizer a respeito da gente. Essa é uma questão que esse texto mostra para a gente, que essa igreja, começando ali no 1º século, ela tinha um estilo de vida radicalmente diferente. E eu não estou fazendo apologia, que é você vender tudo que você tem e repartir com quem não tem. Definitivamente não é essa a ideia. Porém, é interessante que há uma mensagem que está sendo passada aqui nesses versículos a respeito de um estilo de vida dessa comunidade. E eu pergunto para você, o estilo de vida que nós, discípulos de Jesus, temos hoje, ele se difere radicalmente do estilo de vida daquelas pessoas que não creem em Deus? E eu não estou dizendo aqui, de novo, para você vender suas coisas e viver riponga, paz e amor, e não é isso, gente, que eu estou falando. Mas isso aqui era radicalmente diferente naquele contexto. As nossas vidas hoje, guardadas as devidas proporções desse assunto, elas são também radicalmente diferentes daquelas pessoas que não professam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Eu temo que não. Eu temo que não, porque nós vivemos num contexto onde nós buscamos com muito carinho o conforto, com muito carinho as coisas boas, e está tudo bem buscar essas coisas boas, mas em algum momento parece que nós vamos perdendo a mão, e nós vamos sendo escravizados por essas coisas boas, e aí nós não conseguimos ser essa comunidade, essa igreja que atrai pelo que vive. Uma igreja que atrai pelo que vive. Nossas vidas refletem esse tipo de partilha e cuidado. Nossas vidas refletem esse tipo de amor, de carinho que essas pessoas tinham umas pelas outras. Se você olhar para a igreja do 1º século, ela não era perfeita não, gente. Não romantize isso aqui, porque tem coisas muito complicadas que aconteceram aqui nesse contexto também. Porém, existiu algo aqui muito forte que nos chama a atenção e nos faz pensar um pouquinho.
Michael Gorin, a respeito disso, ele diz: a missão da igreja não é uma atividade adicional ao seu ser, mas a expressão natural de quem ela é em Cristo. A missão da igreja não é uma atividade adicional. Bom, a igreja ela é entretenimento, a igreja é informação, a igreja é obras sociais e também a igreja é missão. Não, toda a igreja é missão. Nós estamos em missão. E essa consciência, ela nos faz viver intencionalmente essa missão. E quando nós vivemos intencionalmente essa missão, nós somos a igreja que atrai pelo que vive. Atrai pelo que vive porque vivemos um estilo de vida radicalmente diferente. Radicalmente diferente. Olha só. Quando a Débora ficou sabendo do linfoma, nós nos assustamos muito, porque o Ático é uma igreja nova, e não tem muita liga assim. Então, sabe quando você percebe assim que as pessoas se gostam mais, os relacionamentos ainda são um pouquinho superficiais? Porque é uma igreja nova, então as coisas demoram um pouquinho para pegar. Você percebe que as pessoas estão ali de coração aberto, mas ainda não há tanto aprofundamento nos relacionamentos. Então a gente ficou muito preocupado, porque, poxa, a gente ia precisar de cuidado. A minha esposa ia precisar de cuidado. E nesse tempo, irmãos e irmãs, nós percebemos assim que Deus abençoou de uma forma que a nossa igreja ela foi batizada assim num carinho, num amor para com não apenas a Débora, tem outras pessoas enfermas neste momento, porque nós temos orado e nós temos percebido que algo especial está acontecendo. Algo especial no sentido de que a sociedade não oferece. Algo que você não encontra em qualquer lugar. Um amor que não pode ser coincidência. Um carinho, uma compaixão que só podem vir de Deus. Nós temos experimentado isso na carne, na vida real. A Débora hoje lá no Ático, nosso culto de manhã, ela leu uma oração que ela fez, foi a maneira dela de testemunhar na frente o que Deus fez, porque se ela fosse falar sem ler, ela ia chorar muito, né, Dé? Então ela leu e foi muito legal, assim, uma gratidão para as pessoas pecadoras, pessoas falhas, comedoras de arroz e feijão, como todo mundo. Mas como seria essa igreja que vive de modo radicalmente diferente hoje? Vamos vender tudo e dar para quem não tem? Bom, eu não acho que seria a alternativa mais inteligente. Mas como seria então? Qual é a resposta? Qual é a proposta que a gente tem para essa comunidade aqui? Para ela viver de forma radicalmente diferente e atrair, a partir da sua vida, amigos e familiares. Ainda, a igreja que atrai pelo que vive é um sinal visível e contínuo sobre Deus em meio à cidade. Irmãos, a igreja, alguém já disse, ela é o maior espetáculo da terra. A igreja é algo maravilhoso. Eu estava ali nas canções, o irmãozinho estava cantando aqui, eu estava emocionado. Eu me emociono de ver a igreja. Eu cresci na igreja, cresci frequentando cultos, família do meu pai presbiteriana, família da minha mãe Assembleia de Deus. Eu ia em cultos completamente diferentes na minha infância e eu amava aquilo, as diferentes manifestações do povo de Deus. A igreja é maravilhosa, é maravilhoso estarmos aqui conscientes dos nossos pecados e cientes da necessidade que temos de Deus, é maravilhoso isso. E a igreja é um sinal visível. Essa igreja aqui, a outra igreja que está para lá, a outra igreja que está do outro lado da cidade, são sinais visíveis e contínuos sobre Deus. E quando a igreja é um sinal visível e contínuo sobre Deus, ela atrai, não pelo que discursa, não pelo que crê, mas pelo que vive. Olha só, versículo 46 e 47. Todos os dias,
continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Irmãos, a igreja vivia no meio da cidade com presença, alegria, simplicidade e fé pública. Eu estou participando de uma plantação de igreja e eu estou no 3º ano dessa plantação e existem várias estratégias assim que eu aprendi estudando plantação, que a gente tenta fazer aqui, tenta fazer ali, para trabalhar de forma mais assertiva e inteligente. Porém, é interessante quando a gente olha aqui, porque é humilhante até, porque não há estratégia nenhuma. A simplicidade, a singeleza, a alegria, a presença de Deus, e há um mover incrível acontecendo aqui. De uma igreja que se torna um sinal visível e contínuo para a cidade. Irmãos, nosso estilo de vida, ele evoca perguntas. Como você trata sua esposa? Como você educa seu filho pequeno? Como você educa seu filho adolescente? Como você trabalha? Como você se comporta diante de uma situação complicada lá no ambiente de trabalho? Esse estilo de vida que você tem evoca perguntas cuja resposta é o Evangelho. A única resposta para o estilo de vida que você tem, pautado em Cristo, é o Evangelho. E quando você tem um estilo de vida que evoca perguntas naquelas pessoas que não creem em Deus, que vivem vidas escravizadas pelo pecado, esse estilo de vida ele aponta para Cristo e você, como parte da igreja de Cristo, se torna um sinal visível de que o reino de Deus é uma realidade. O reino de Deus não é uma expectativa. O reino de Deus está entre nós. Porque Jesus entrou na história, Ele morreu em nosso lugar. Ele foi crucificado, Ele morreu sim, mas Ele ressuscitou 3 dias depois. O Espírito Santo foi derramado, o selo de que o reino de Deus chegou. E isso, irmãos e irmãs, nos convida a viver uma vida atracional. Os discípulos de Jesus, eles devem ser um spoiler da eternidade. Imagina que você, no seu casamento, mesmo o seu casamento tendo dificuldades, assim como o meu, o seu casamento ele tem que ser um spoiler da eternidade, onde o seu vizinho não cristão olha para o seu casamento e fala: uau, como eles se acertam depois das brigas, meu Deus, como eles se dão bem. O que acontece com eles? De onde eles tiram tanto amor, tanta paz, tanta paciência? E esse estilo de vida, ele evoca perguntas, e a única resposta é o Evangelho. A igreja que atrai pelo que vive é um sinal visível da eternidade já na história. Quando os seus amigos não cristãos se encontram com você e eles têm contato com a sua fé por uma coisa ou outra que você compartilha, que você vive, eles se sentem atraídos a conhecer esse Jesus que vocês servem, ou eles se sentem repelidos? A religião repele, o Evangelho atrai. A religião dá preguiça, o Evangelho é atrativo, profundamente atrativo e transformador. Olha só, eu quero desafiar você a pensar, à luz desse texto, em como você pode viver uma vida que desperta perguntas, admiração, abertura para o Evangelho. Porque, irmãos, irmãs, a gente pode fazer aqui um culto semana que vem e trazer uma banda diferente. Aí o Cacá chama um monte de gente, e lota esse espaço aqui. Aí na outra semana, uma outra banda diferente. Na terceira semana, o quê? Uma outra banda diferente. E aí a gente vai trazendo os amigos para participar de um evento, e faz parte, vez ou outra é muito legal. Mas a coisa mais importante para que nossos amigos entrem lá de fora para cá, é eles enxergarem na sua vida um sinal da eternidade. Algo que conceito nenhum explica, algo que a ciência não consegue comprovar, algo que é de Deus, profundamente inexplicável de Deus.
em maio do ano passado, eu fiz uma viagem muito legal. Eu fui para Phoenix e eu conheci a região onde o Michael Gorin, juntamente com outros pastores, eles iniciaram uma rede de igrejas chamada Surge, e essa rede de igrejas, ela interdenominacional, ela abençoou demais a grande Phoenix. Phoenix é a quinta cidade mais populosa dos Estados Unidos. E a gente conheceu inúmeros projetos lá, desde projetos sociais para crianças, para pessoas muito pobres, até projetos para empresários e tal, e foi muito legal. E uma das histórias, irmãos e irmãs, mais fascinantes que eu já ouvi na minha vida, eu já tinha ouvido antes de ir para lá, mas lá eu ouvi de novo, e conhecendo a realidade do local, que é a seguinte: a cidade de Phoenix tinha, em 2013 mais ou menos, a maior fila, as maiores estatísticas no que diz respeito à fila de adoção. As maiores ou a maior fila de adoção dos Estados Unidos era em Phoenix. Esse grupo de igrejas, eles se unem e eles começam a perceber e que eles precisavam oferecer o evangelho para as demandas daquele contexto. Porque estava acontecendo lá, uma fé que fosse real, uma fé que fosse tangível, que fosse palpável, não uma fé que só simplesmente se emociona pelas verdades bíblicas maravilhosas, mas uma fé de uma igreja que atrai pelo que vive. E eles começaram um movimento de adoção dentro das igrejas, a começar pelos pastores. Eles começaram a adotar crianças, e aquela rede de igrejas começou a adotar e começou a descapilarizar dos pastores para os líderes, dos líderes para os membros da igreja, inúmeras igrejas, até que, em um período de tempo depois, aquela fila tinha sido completamente vencida. Gente, quando eu ouvi essa história a primeira vez, eu falei, alguém deve estar aumentando. E eu fui para lá, in loco, eu ouvi essa história no local onde essas adoções aconteceram. E hoje existe uma fila de adoção, mas uma fila de adoção normal, né? Em função do processo de adoção, que obviamente ele é muito meticuloso. Porém, algo aconteceu lá. Algo que o não cristão olha e fala assim, puxa, isso aqui é legal, isso aqui é maravilhoso. Eu não acredito em Deus, não tenho nem intenção de acreditar, mas isso aqui que aconteceu é fantástico. Este é um sinal visível da eternidade. A igreja que atrai pelo que vive é um sinal visível de Deus em meio à cidade. O que Deus está fazendo aqui nesse bairro, Bacaxeri, que Ele vai fazer a partir dessa comunidade local? O que Deus está fazendo em Curitiba, que Ele vai fazer a partir das nossas comunidades locais, para que os não cristãos, para aqueles que ainda vivem vidas escravizadas pelo pecado, enxergarão em nós e a partir de nós um sinal da eternidade. E para concluir, irmãos, a coisa maravilhosa que tem nesse texto aqui, do verso 42 ao verso 47, é que esse sinal ele é visível e ele é contínuo. Ele é contínuo. Se você olhar do verso 42 ao verso 47, esse texto aqui, ele é escrito no original, na língua grega, existem nove verbos no tempo imperfeito. 9 verbos no tempo imperfeito. Se você olhar do verso 42 ao verso 47, um texto tão curtinho, 9 vezes o tempo imperfeito é para chamar a atenção do leitor. E o tempo imperfeito no grego, ele expressa continuidade, algo inacabado. Algo inacabado, diferente do tempo verbal perfeito daquele tetelestai. Lembra o que significa tetelestai? Está consumado, Jesus na cruz. Ali é perfeito, perfeitamente consumado, continua produzindo efeitos no futuro. O imperfeito não. O imperfeito é algo inacabado mesmo, que está em continuidade. Lucas está querendo contar para a gente aqui que essa igreja muito legal, essa igreja atraente, essa igreja maravilhosa, ela é inacabada ainda. Não está pronta.
E ela vem no tempo e no espaço, ao longo dos anos, dos séculos, e chega aqui nessa noite. Nós somos essa igreja. Nós somos essa igreja em movimento, essa continuidade do que Deus está fazendo na história. E nós chegamos aqui nessa noite, eu quero desafiar você a pensar que isso não pode parar aqui. Nós estamos aqui, eu e a Débora, o Gael, a nossa família veio para Curitiba porque inúmeras outras igrejas optaram por plantar uma nova igreja na cidade de Curitiba. Quantas igrejas tem aqui? Meu Deus, inúmeras. Mas igrejas saudáveis, centradas no Evangelho, sempre são bem-vindas. Sempre são bem-vindas. O que Deus estava fazendo aqui nesse texto, dos versos 42 a 47, Ele segue fazendo hoje, continuamente. Isso aqui não está acabado, só estará acabado na eternidade, quando o reino de Deus for plenamente perceptível. Eu quero desafiar vocês a pensar sobre isso. O desafio lá para a nossa igreja, no final do ano agora, nós temos que organizar, dentro da nossa denominação, né, nos tornarmos autossuficientes. Por quê? Porque em dezembro nós deixamos de ter parceiros externos. Nós temos igrejas, nós temos 7 igrejas brasileiras espalhadas pelo Brasil, amigos, que investem alguns valores nesse processo de plantação. E a partir de janeiro do ano que vem, nós não temos mais essas parcerias, nós temos que ser autossuficientes. E eu digo para os irmãos, para as irmãs, que o ciclo ele não se encerra com a autossuficiência, o ciclo ele se renova quando nós plantarmos uma nova igreja. Nós queremos seguir plantando igrejas, porque isso aqui é o maior espetáculo da terra. Nós estarmos juntos aqui hoje, sabendo que todos somos diferentes de todos e temos os nossos defeitos e pecados, mas que juntos nós somos a igreja que atrai pelo que vive. Isso é maravilhoso, irmãos. E isso é um presente que Deus não deu só para as igrejas grandes. Isso é um presente que Deus não deu só para as igrejas que são assim, assado, cozido e frito. Não, Deus deu para todas as comunidades cristãs. Deu fome? Gente, para finalizar, olha comigo o que fala ali, Lucas fala na segunda parte do versículo 47. O Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Às vezes a gente olha para esse texto aqui e a gente acha assim que Deus atraía os que iam sendo salvos de forma meio hipnotizadora. Então o cara estava passando assim, porque aqui eram igrejas nas casas, né? Aí estava passando, não tinha placa, não tinha nada, aí do nada o Espírito Santo trazia o cara e ele entrava assim. O Senhor ia trazendo aqueles que iam sendo salvos. Gente, definitivamente não é isso que acontecia. Essa igreja tinha um estilo de vida que atraía. Uma igreja que atrai pelo que vive. Obviamente que essa vivência é presente de Deus, tá? Eles não faziam por merecer, não. É presente, tudo é graça. Mas esse estilo de vida atracional, Deus usava para trazer e para acrescentar pessoas que iam sendo salvas. O que nós vamos fazer com o que Deus já fez com a gente? Nós vamos viver, nós vamos ser uma igreja que atrai pelo que vive. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Gostaria de orar com você.